gravou o baile do Sapucaí, por exemplo, não era por causa do grito, era porque o Sapucaí era o gaiteiro da barranca do Rio Uruguai. E naquela época o pai era um dos maiores chiveiros, contrabandista na época. O pai morava na Argentina e o Sapucaí morava no Brasil. E o Sapucaí tinha uma bailanta. E às vezes o pai estava com uma casa cheia de farinha e 2 caminhões lá de cá esperando para passar a farinha. Chegava toda a gendarmeria lá em casa, daí o pai mandava uma senha para o Sapucaí para ele fazer o baile. Era de moradia, mas eles faziam o baile dentro, né? Porque nunca existiu a bailanta. A bailanta, assim que eu vou dizer para vocês, que era para baile mesmo, não era. Era a casa de moradia dele, ele fazia baile na casa de moradia. Tinha uma sala grande e ele fazia baile. Neste compasso da gaita do Sapucaí se arrastava alparagatas lá na costa do Uruguai. Chinas faceias num jeito provocador vão sarandeando e é um convite para o amor. Levanta a poeira no sarandeio das chinas, recendendo a querosene com cheiro de brilhantina. E daí, depois de mocinha, né, que fiquei moça e tudo, aí fazia os bailes na casa dele ali, né. Daí sempre frequentava. E naquela época não tinha luz elétrica, nada, então era luz de querosene, então aquelas prendas das barrancas ali, aquelas mocinhas ali, elas cheiravam picumã, cheiravam querosene, né? E o pai trazia a brilhantina da Argentina e passava no cabelo delas, daí recendia querosene com brilhantina. Dá um cheiro diferente ali, porque era uma coisa linda. Dançava sábado, a noite inteira, até clarear o dia no domingo. Daí era com gaita, né, e pandeiro e violão. O Finado Sapucaí tocava a gaita. E ficou o mito da barranca, o gaiteiro que se babava na gaita. Inclusive o fole da gaita chegava a furar, né? Daí ele já ficava com um suspiro para ele, naquele suador ali de noite de baile. Os filhos também, né? Daí acompanhava com o pandeiro. Daí tinha meu irmão que acompanhava também com o violão. A bailanta, olha, antigamente era mais linda do que hoje, né? Porque era tudo a música, era mazurca, xota, laranjeira, entende? Uma polquinha paraguai. E às vezes vinha outro, aí da Argentina vinha algum violeiro, vinha algum paraguai, então ajudava nós a tocar, né? E justo de noite, ali uma noite, 24 de junho, nós tínhamos fogueira ali em cima, porque o velho morava ali, o caminho do velho era aqui, né? Aqui tinha um caminho também. E justo eu estava aí eu ajudei a tocar umas peças lá e fui bailar uma peça. E tinha um cara da Argentina, meio tartamudo, como diz, meio gago, né? E estava ali perto da fogueira encolhida, e estava a velha que veio da Argentina, que trouxe as filhas junto, né? E tinha um cara que se passou com as gurias, entende? Aí eu digo, o quê? Briga aí dentro. E a mãe dessas gurias se atracou, batendo em tudo, parei, né? E aí eu digo, quem não é visto não é lembrado. Eu digo, eu saí para fora. Quando eu fui baixar um grado assim, um cara me largou o facão, pegar aqui assim. Foi a hora que eu tive que me defender, me bolhei para trás, peguei o facão aqui, ó. E eu com a pistola 320 num bolso daquele tempo, antigamente as roupas não é como hoje, aquele tempo, e eu com uma porcaria daquela dentro do bolso, né? E os engatilhos dela é assim para trás, e me enroscou o engatilho dela aqui, e eu segurando o facão. E o cara puxava, e se eu conseguir trazer aqui, eu consegui dar um tiro, né? Porque coisa que, como vai cortar um cara que não deve, né? Mas não pude conseguir puxar, ele já cortei um cara enganado ali, né? Aí ele puxou, aí me pegou aqui. E você sumiu para baixo. Nunca mais subo o paradeiro daquele próximo. Não sei se foi para o Paraguai, para Bolívia ou lá para Santa Catarina. Se sumiu o cara. E aí o velho louco. O velho passou a mão no facão lá dentro, vou matar tudo essa degrada carniça, aí carniça, é do diabo. E correu com tudo para baixo. Era peral, deixando um caindo por cima do outro. Né? As mulheres gritando. Alguma mulher se enfiava embaixo das camas velhas, né? Ficava só com os pés para trás, debaixo da cama. Entende? E o velho, negrada carniça, ele gritava, que eu vou matar você aí, negrada porra, carniça, o demônio, e batia com o facão nas paredes, e o pessoal, ó, entende? Sapucaí é João Felipe Bernardo, ele chega à nossa região em 1940,
ferro. Ele era operário da construção da estrada de ferro. Antes disso, ele era tropeiro na região de Porto Alegre. Sua cidade de origem é Sapucaia do Sul. E o nome Sapucaia advém de que eram 3 operários com o nome de João. E quando o capataz chamava por João, os 3 respondiam ou os 3 se apresentavam. Então foi designado apelidos. Então chamavam ele de Sapucaia. Sapucaia é o apelido por causa do nome da cidade. 1930 foi a época dos balseiros que desciam o rio Uruguai com as balsas de madeira. E aqui na Volta Grande havia um remanso, que essas balsas desciam com a força das águas, eram a remo. Então o Sapucaia, ele era uma pessoa muito boa. E ele ajudava as pessoas. Então o início disso tudo se deu da seguinte forma. Quando as balsas ancoravam, paravam ali, o Sapucaia pegava o seu caico e ia até lá para saber se precisassem de alguma coisa. Porque esses balseiros, às vezes, as viagens de balsa demoravam 3, 4 meses. E em algum lugar eles tinham que repor esses mantimentos. Então eles faziam isso aqui, com o Sapucaia. Mas assim, todas as pessoas entrevistadas, filhos, pessoas que conviveram com ele, dizem que ele era uma pessoa muito boa, que ele ajudava. Tanto é que na época do governo de Getúlio Vargas, bem como no regime militar, muitas pessoas oriundas de Santa Rosa, de Juí, de Santo Ângelo, fugiram, os inimigos políticos do governo brasileiro fugiram para a Argentina por aqui. Ele pulou naquele cavalinho moro dele, perto que ele disse, você mandou lá para Itajubá. E lá foi o caos que ele mordeu, pegou a véia, se tacou os dentes aqui, arrancou tudo. Arrancou tudo bem, essa véia para baixo. E o Sapucaia dava essa cobertura. Ele não queria saber se o motivo, simplesmente os imigrantes, pessoas que falavam italiano, alemão, russo, polonês, chegavam até aqui porque ele já era um ponto de referência. Então eles chegavam aqui e ele passava essas pessoas para o lado argentino. E aí bolhou de volta, chegou aqui, pegou o Kaique, cruzou ali. Aí tinha um canafistão ali, pegou o Kaique e foi a volta. Ele se mandou para lá, né? Mas aí não levou muito pouco tempo. A polícia de Tucunduva bateu. Inclusive, um dos filhos do Sapucaia diz que o Sapucaia tinha um combinado com os filhos. Ele dizia assim, ficava conversando com as autoridades, que eram jandarmes e fuzileiros navais, e dizia assim, filhos, vão dar água aos terneiros. Mas por que ele fez isso com essa senhora? Você sabe, quando ele bebia, ele ficava bobo, louco, né? Bobo. Comigo não, comigo ele se dava bem, né? Nós era companheiro, eu ajudava ele a tocar, né? Dar água aos terneiros significava que havia uma família ali, pessoas que precisavam fugir. Então ele ficava conversando, ficava em entretenimento, e os filhos então é que passavam essas pessoas para o lado da Argentina. Neste compasso da gaita do Sapucaia se bailava a noite inteira lá na costa do Uruguai. Luz de candeeiro e o cheiro da polvadeira irmanava castelhano e brasileiros na fronteira. E eu meio tenteava uma filha dele, tinha uma meia branquinha bonitinha, né? Mas eu não queria, enfim, não queria a guria, né? Aí o velho, aí eu vim dali da Argentina, cheguei ali, o velho estava bêbado, só de um borraio, né? Porque tempo tinha as fogos de borraio, né? O velho roda de borraio, assim. E a guria dele era a filha. Filha, vem aqui um pouco, filha. Aí eu cheguei, me encostei a barba de som, fiquei quieta, né? Tremendo a orelha, tipo o Lebrel. Aí ela chegou, o que o pai quer? Tia Joia na frente dessa carniça aí. Tu quer casar com essa carniça? E aí ela disse, eu quero, pai. Tu não casa com essa carniça leva só no Uruguai. Xiringue com esses paraguaios. Vai morrer de fome amanhã depois, carniça. E se não, se tu quer casar com ele, vai ali em cima, pega a tua roupa e te manda. E aí a velhinha do velho Sapucaia chegou e disse, não, velho, deixa ele, vamos fazer o casamento dele, deixa ele se acerte, né? E eu digo, não, pai, eu não quero, esse velho é muito purgante, muito, né? Eu digo, mas tem mais guria no mundo, não é só ela, né? E aí um alemão ali de Itajubá ali veio e começou a namorar com ela, né? E aí tinha um gringo desse que falou agora do Zalalba, aqui, o mais novo. Aí o alemão ali de Itajubá, ele era dos cais dali, aí falou com o velho, vamos casar, porque aí se arrumaram tudo. Aí vocês veem que aí a velha comprou o grinaldo, comprou o véu para a guria, arrumou tudo, né? Comprou o sapato, comprou tudo. E o velho tinha uma novilha de 130 quilos, redonda de gorda. E aí o velho comprou um tambor, uma pipa de vinho, não sei de onde, dos gringos, não sei se é de cinquentenário, São José. E aí ele trouxe, né? O dia do casamento, aí matei uma novilha de tarde, que eu ajudei a matar a novilha de tarde, e aí eu digo, mas tu vai casar, filha? Vou casar, se quiser, tu não quis casar comigo, vou casar.
Mas ela combinada com outro. E aí quando antes de clarear o dia, ela saltou por uma janela ali, deixou os preparos dela de casamento tudo de riba da cama. E você foi a Paranã com o gringo. E aí no outro dia cedo, cadê a noiva? Tava só a grinalda e o véu da noiva. E aí o velho enloucou. Pega na carniça! Vamos assando carne negra da carniça. Essa pipa de vinho tome tudo, que eu vou matar metade dessas gringaiadas. E o velho pulando aquele cavalo, você mandou, né? E aí começou a chorar o noivo, chorava com a velha agarrada com o noivo, né? Por causa que a noiva tinha fugido, né? E aí nós se atraquemos, né? Aí tinha o filho dele pegou a gaita e você não toca a gaita, fazer o quê, né? E daí ele gaita e violão, e aí se atraquemos no vinho, outros nas caipiras, né? E a noiva já estava lá por Paranã, arrumando um palácio para morar lá, né? E o alemão, o envassado, roda da casa com a velha, entende? A sogra e o genro, tudo chorando no roda da casa, né? E nós com os violão acompanhando. E a gaita fazia o quê, né? Aí tem o outro lado também, a questão dos chibeiros, né? Que nessa época o Brasil já tinha os fuzileiros navais em toda a costa brasileira e existia a jandarmeria no lado argentino. E como aqui a distância daqui com Porto Mauá era grande, então o que as pessoas faziam na época? Para comprar ou vender alguma coisa, teriam que descer pelo rio de canoa, de caico, né? Então era muito mais fácil só atravessar o rio, estabelecer esse comércio do lado argentino do que do lado brasileiro. E ele fazia um baile, era um prédio de 2 pisos, e ele fazia um baile no 2º piso, que nada mais era para entreter a jandarmeria, que é a polícia argentina, né? Ele convidava para vir tomar vinho, comer carne, bailar lá em cima e deixava o trilho livre para eles passar farinha, azeite, batata, fazer os contrabandos, o chibo que nós chamamos aqui. E há relatos, inclusive assim, que dizem que os jandarmes adormeciam bêbados e acordavam só no outro dia de manhã, né? Então quando havia a intenção de praticar algum contrabando maior de produtos, uma maior quantidade, então eles faziam isso. Olha, isso aí podia ser verdade para entreter os daqui, né? Mas os de lá não, porque naquela época eles falam que os jandarmes vinham, mas era muito pouco. Naquele tempo era ditadura lá, os caras eram bravos. Era o tempo do Perón, os brasileiros matavam, pisavam lá, né? Aqui nós estamos diante dos restos mortais do Sapucaia. Ele não foi enterrado originalmente aqui, e sim num cemitério que existia ali em Itajubá, logo após a ponte do Rio Santa Rosa. Mas aí, há uns anos atrás, uma das filhas do Sapucaia, que esteve aqui, foi até lá, então recolheu os restos mortais, a alçada, e trouxe até aqui e enterrou aqui nas terras pertencentes ao Sapucaia. Ele tomava a rainha da serra, aquela canha era forte, né? Ele tomou uma garrafa ali, né? Tinha uns que gritavam, estavam lá no outro lado, né? E aqueles lá também tinham uns meio se afogando lá e ele foi para socorrer lá. E aí ele pegou e saiu por aqui, pegou o Caico pequeno, aí ele caiu. Ele caiu, tumbou com ele, aí ele caiu. Morreu afogado aqui. É aqui. Ele era um excelente nadador, mas ele morreu afogado. Não sabia nadar. Ia andar sempre no rio, mas não sabia nadar. Enroscou a bombacha num galho, ó. Pelo que acharam nele, né? Ele tirar aqui, ó. A blusa que ele tinha, ele se enliou aqui assim e caiu na água. E aí ele, certo ali, ele não pôde se escapar e morreu, né? Aí campeão do Sapucaia, ninguém sabia onde que estava. Ali 3 dias, daí acharam ele logo ali para baixo. Aí foram ali olhar o Kaique, ele tava com a cabeça para baixo lá e as pernas para cima e tal. E aí até a família que acredita em algumas superstições, né? Depois que ele morre, se muda daqui. E aí o Senaíra escreveu o baile do Sapucaia, que era o ambiente do pai dele, que eles se criaram ali. Mas o Sapucaia que ele se refere era o gaiteiro que tocava, e não o grito, entendeu? Essa é uma coisa que tem que ser lembrada, porque às vezes o pessoal, eu sei, eu conheço o Sapucaia, tem o grito, tem a bailanta do Sapucaia, mas não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.